Satanás, ele estaria pescando almas, tentando tirar almas da salvação? Essa única função que ele tem? É esse rancor? Não. Qual que é o lance Eu creio dele? que é uma pergunta boa, né? Por que Deus, por exemplo, não extinguiu Satanás logo que ele fez isso aí? Poder ele tinha. Poder ele tinha. E tem, né? E tem, né? Tem. Quando a gente vê, biblicamente falando, e aliás é a única maneira da gente entender isso, porque não tem outra fonte de conhecimento a respeito desse mundo espiritual, não ser realmente a Escritura, né? Quando a gente se debruça na Bíblia, a gente percebe que Satanás, ele tenta, ele prova, ele aflige, ele acusa. É o acusador, É o né? acusador. O que ele puder fazer para misturar as coisas, ele faz. Ele é o autor de enganos e erros teológicos, 1 Timóteo capítulo 4. Ele é capaz de fazer sinais e milagres mentirosos para enganar as pessoas. O demônio é capaz de fazer milagres? Sim. Está lá em Apocalipse, o apóstolo João diz que Curar pessoas. Diz que viu 3 espíritos semelhantes a sapos, que são espíritos operadores de sinais. É? Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o apóstolo Paulo fala que Satanás vem com todo o poder e prodígio de operar sinais de mentira, prodígios, sinais, até descer fogo do céu. O que é que ele fez com Jó? Exato. Né? E aplicou uma doença miraculosamente, desceu fogo do céu, consumiu os filhos de Jó. Então, Satanás tem alguns poderes. Quando ele promete, ele tenta Jesus no deserto, ele não está prometendo coisas vazias, ele poderia cumprir aquilo. Eu te dou o reino, não sei o quê, eu faço no sentido, na hora que o ser humano lá no jardim resolveu obedecer ao diabo e não obedecer a Deus, quando ele foi tentado, ao fazer isso, num certo sentido, ele deu autoridade, né, a Satanás. Ele se colocou debaixo do domínio, né, de Satanás. Sim. Então, não estaria totalmente errado aquilo que Satanás teria dito, né? Porque de fato ele tem. Tanto é que ele é chamado o príncipe desse mundo. O próprio Jesus disse: ele é o príncipe desse mundo. Essas coisas que a gente ouve de pactos, de oferecer riqueza, oferecer poder, é possível. Eu creio, sim, creio que é possível, sim. As pessoas mexem com coisas que elas não compreendem. E que não sabem os efeitos. Não sabem os efeitos disso. Porque tudo tem um preço, né? Sem dúvida. Um pacto, você pedindo riqueza ou notoriedade ou fama, vai ter um preço espiritual. Vai. Ou talvez até físico também, né? Perfeitamente, perfeitamente. Satanás é o pai da mentira. Mas quem que faz isso custar alguma coisa? O próprio Satanás? Sim. Ou as regras espirituais? Boa, deixa essa daí. Essas regras espirituais, elas funcionam nos dois sentidos. Nas duas mãos. Nas duas mãos. Para né? eles e também pra gente também, né? Então, uma vez que Satanás, ele é um anjo caído, os anjos a gente não conhece tudo a respeito deles, mas eles são descritos na Bíblia como seres poderosos. São capazes de uma série de coisas que a gente não tem capacidade de saber. E eu creio que eles são perfeitamente eficientes em infernizar a vida de alguém que chega próximo deles o suficiente, se abre para eles. Entendi. A Bíblia diz: não deem lugar ao diabo. O apóstolo Paulo diz isso em Efésios capítulo 4. Também tem alguma coisa de não conversar com mortos ou não... Também proíbe lá no livro de Deuteronômio, o livro do profeta Isaías, antigamente, no Antigo Testamento, a consulta aos mortos era alguma coisa vista como uma ofensa a Deus. Por que em favor dos mortos, por que em favor dos vivos vão consultar os mortos? Por que vocês não consultam a Deus? Então, na hora que você vai consultar os mortos, é uma negação de Deus. Entendi. O que você quer saber, ou o que você vai pedir aos mortos que Deus não poderia dar? Então, não é tanta consulta aos mortos, mas o que isso representa com relação a Deus? Então, por isso que a necromancia, a consulta aos mortos, o mexer com espíritos de quem morreu e tudo, era tabu, era proibido claramente na lei de Moisés.
E você não vê nada disso, essa prática no Novo Testamento. Nem por Jesus, nem pelos apóstolos, nem pelos primeiros cristãos, ao contrário. Era visto como ocultismo, né? É isso que eu ia falar. E o lance de o adivinho, tentar adivinhar o futuro. O demônio, ele tem acesso ao futuro? É que né? A gente não tem... Tem situações em que os espíritos parecem... Quando eu falo espírito, eu falo anjos caídos, né? Demônios. Os demônios. Vamos usar esse termo para evitar ambiguidade. Tem situações em que os demônios parecem ter um conhecimento privilegiado do futuro. Há um caso lá em Atos capítulo 16, do apóstolo Paulo na cidade de Filipos. Ele estava indo, todo dia ele saía para pregar o evangelho e vinha uma adivinha, uma moça que tinha um espírito de adivinhação. O nome, espírito de adivinhação, é um nome grego, Piton, que é o mesmo nome, Piton, exatamente, que é o mesmo nome dado a Pitonisa de Endor, que era o oráculo na cidade de Delfos, que ela era a intérprete do deus Apolo, que era o deus mensageiro. Então todo mundo, eu tive lá visitando o lugar, todo mundo, inclusive no alto da montanha, você tem que subir um lugar alto para poder... Em Delfos, lá na Grécia. Tinha o templo do deus Apolo, e a Pitonisa, ela fazia essa ligação entre esse ela mundo... entrava em transe, exatamente, fazia ligação. Falaram e que trazia tinha algumas coisas, que saíam da Terra, que deixavam ela... A ideia é exatamente essa, né? Que ela entrava em transe por conta desses gases que brotavam e tudo mais. Mas de qualquer forma, o nome dela era Pitonisa, e é o mesmo nome que aparece lá em Atos 16 para descrever a moça que era possuída de um espírito de Piton. De adivinhação. E ela estava dizendo todo dia, esses homens, estava falando de Paulo e Silas, eles são servos do Deus Altíssimo e eles estão anunciando o caminho da salvação. Então ela sabia. Fez isso vários dias, até que Paulo perdeu a paciência, se virou e expeliu o demônio, que custou a ele um processo, foi preso. E aí ela parou de adivinhar. Parou, não tinha mais condição de adivinhar. Mas a questão é que aquele demônio, chamado de Piton, ele parece ter ele tinha esse conhecimento. Ele tinha esse conhecimento aí. Quando Jesus começou o ministério dele, lá na Galileia, ele expulsou o demônio de muita gente. E geralmente, quando ele se aproximava do endemoniado, o espírito gritava: eu sei quem você é o Filho de Deus. Então, eles tinham... Os demônios foram... Curioso, os demônios foram os primeiros a reconhecer quem era Jesus. Nem os discípulos entenderam, mas os demônios foram os primeiros. Isso é uma coisa até que demonstra o poder, né? Pois é. Então, eu creio que é possível, pelo poder maligno, que se tenha algum conhecimento do futuro. Não como Deus, porque Deus é onisciente, mas algum conhecimento é possível de ter. Da mesma forma, os demônios podem manipular, fazer com que coisas pareçam miraculosas ou milagre mesmo. Eu creio que... Porque são anjos, né? São seres que têm poderes, caídos, mas são anjos, né? E eles podem se movimentar de uma forma que a gente não entende. Não entende, né? Tá vendo alguma coisa aqui e vendo alguma coisa na Europa ao mesmo tempo. Não dá para saber como eles... Por isso que a Bíblia, ela não dá muita informação a respeito dos anjos e adverte para que a gente não procure contato, né? com os anjos. Uhum. Inclusive tem... Porque pode ser que o anjo que venha não seja o que você quer, né? Eu não sei se... Eu acho que não é bíblico, já foi falado aqui que Salomão teria aprisionado demônios. Isso não é bíblico, né? Não. Clavícula de Salomão é para aprisionar. Mas existia algumas pessoas que tentavam esse controle sobre anjos ou demônios. Isso é uma coisa que sempre teve, né? Teve. Olha, entre os próprios judeus tinha exorcistas, pessoas que supostamente tinham poder para controlar os demônios, expulsá-los de pessoas. O apóstolo Paulo encontrou vários desses exorcistas na cidade de Éfeso, quando ele esteve lá pregando o evangelho. Atos capítulo 19, se não estou enganado. Ele encontrou, inclusive eram filhos do sumo sacerdote Seva, 7 judeus exorcistas que pretendiam... Mas não em nome de... Em nome de Paulo e em nome de Jesus. E não funcionou. Não? Não.
Por quê? Os demônios disseram: sei quem é Paulo, conheço Jesus, mas vocês quem são? Na cara, Na sim. cara. E não adiantou absolutamente nada. Hoje em dia também existe um movimento, né? Existe um movimento dentro dos evangélicos chamado de batalha espiritual. Exato. Que ele pretende também ter algum tipo de domínio ou controle sobre... Pelo menos um confronto, né? Com os poderes... Tem Rita Cabezas, é uma líder, ela não é brasileira. Eu fiz um curso com a Neuza Itioca. Neuza Itioca, eu conheci Neuza do tempo que ela era batista, missionária na África. E depois ela entrou nessa linha de batalha espiritual. Para quem nunca ouviu falar nisso, o que seria essa batalha espiritual? É assumir que existe a todo momento existir uma guerra no mundo espiritual, mesmo que a gente não saiba. É isso? É mais ou menos. A melhor maneira de explicar isso aí é da seguinte maneira. Veja só. A Bíblia ensina batalha espiritual. Está na Bíblia. Como também na Bíblia você encontra a libertação dos pobres. Você também encontra. Mas aí o que acontece? As pessoas pegam as passagens que a Bíblia fala sobre libertação dos pobres, ajuda ao oprimido, libertar e tudo mais. Pegam essas passagens, guindam essas passagens do contexto, formam uma lente pela qual faz uma releitura da Bíblia a partir disso aqui. Então Jesus se torna o libertador da condição, na teologia da libertação que faz isso. Jesus se torna o libertador da condição humana. Pecado, ele se torna estrutural e não individual. A pessoa é ruim porque a sociedade é ruim. Não tem culpa. Não tem culpa de nada disso que acontece. Então, essa releitura a partir de um ponto que é verdadeiro. É a mesma coisa com batalha espiritual. A Bíblia ensina a existência dos demônios, de Satanás, que existe uma guerra, que existe uma tentação. O pessoal pega essa passagem, usa como lente, faz uma releitura da Bíblia toda e vê tudo em termos de confronto espiritual. Tudo. Tudo é demônio. Tudo é demônio. Tudo é demônio. Criança, menino tá chorando, é demônio. Leite caiu no chão, é demônio. Eu perdi minha empresa e perdi meu emprego. Paquito não consegue trocar a câmera direito. Demônio. Paquito é demônio. E igrejas onde de repente o som, na hora de começar o culto, o som dá problema, é um demônio que está ali. Como é que resolve isso? Eles então criam o Ministério de Libertação. Então tudo para resolver os problemas da sua vida, você passa pelo Ministério de Libertação. A responsabilidade individual acabou, né? Então seu casamento tá ruim. Então, isso é um demônio da luxúria, o demônio tal. Então, vamos passar por quebra de maldição. Exato. E tudo mais. Mas e minha responsabilidade como marido? De cuidar da minha esposa, respeitar a minha esposa, ou de respeitar o meu marido, amar meu marido, ser fiel e tudo mais. Onde é que fica isso aí? Então, existe a batalha espiritual? Existe. Mas ela não é culpada por todos os males. Eu não sou advogado do diabo, mas nem tudo que é ruim é do diabo. Ele mesmo deve falar, desculpa, mas essa música ruim aí não fui eu que fiz, não, cara. Exatamente. Muita coisa ruim fomos nós que trouxemos sobre nós mesmos pela nossa própria decisão. Mas qual é o problema de você colocar tudo como batalha espiritual? É tirar a responsabilidade. Tirar a responsabilidade. E você ficar totalmente sujeito a sempre ter uma ajuda superior do pastor ou da... Fica refém disso aí. De passar por processo de libertação, quebra de maldição, retroceder, fazer hipnose para retroceder, para ver se tem algum pecado na sua ascendência e tudo mais. Entendi. E tem outra coisa também. Quando você diz que tudo que acontece de ruim vem do diabo, você tira Deus da jogada. Porque tem coisa ruim que vem de Deus. É mesmo? Mas claro. Sodoma e Gomorra. Destruição de Sodoma e Gomorra. O dilúvio. Quem é que mandou? Não foi o diabo e não foram os homens. Praga do Egito. Praga do Egito. Quem é que mandou? Então, às vezes, Deus manda coisa ruim, não porque ele tem prazer em fazer isso, mas porque ele quer me despertar. Ele quer dizer... Ele quer chamar a minha atenção. Ele chama por bem, eu não vou. Então, eu vou botar você de cama para você entender, né? E a gente sabe que o ser humano, ele só clama...
todo mundo é ateu até a hora do pitbull pular cerca, né? Exato. Quando o pitbull pula cerca, aí todo mundo clama por Deus, chama por Deus, pela divindade. Quando o avião tá caindo, todo mundo vira cristão. Então Deus, sabendo disso, e por amor às pessoas, às vezes permite que coisas ruins aconteçam. Calamidades, desastres, algumas fatalidades. Por mais duro que isso pareça, mas é a realidade bíblica, né? E a tua experiência com batalha espiritual? O que você já viu e o que é real? Eu sei que muita coisa a gente vê na televisão de não vou sair e tal, aquilo é teatro. Mas existe realmente possessão. Existe. E por que acontece a possessão? Como que entra? Não sei. Sabe por quê? A Bíblia não fala. Não fala? Não. A Bíblia apresenta pessoas possessas sendo libertas. Como aquela passagem dos porcos. Que dos porcos, perfeitamente. Mas não diz porque aquela legião entrou naquele homem em particular. Não tem nada. Tem também o caso de uma criança possuída. O pai até diz, não é, que devia ser um adolescente, porque o pai diz, desde criança que o demônio entra, joga na água, joga no fogo. Mas por que aquela criança? Não se sabe. Não se sabe. O fato é que existe. Na minha vida, eu já encontrei de todo tipo. Na minha vida de pastor, eu encontrei de todo tipo. Me lembro de uma vez, eu era pastor novo, começando, na cidade de Olinda, estava plantando uma igreja entre jovens viciados. E me lembro que acordei de madrugada com 2 jovens da minha igreja batendo na porta da minha casa, trazendo uma menina magra. Ela, depois eu soube, né? O apelido dela era Muriçoca, né? Muriçoca é o nome que diz para pernilongo, né? E tão magra. E tinha uns 16 anos de idade. Os meninos mal conseguiam segurar a moça, Vilela. De tanta força? De tanta força, mal conseguiam segurar. Pastor, a gente estava aqui com os amigos e tudo, e de repente ela caiu no chão, ela começou a bater em gente, tudo, a gente conseguiu trouxe para o senhor resolver. Nossa. Eu, um pastor presbiteriano, começando. Não é? Se fosse pelo menos da Assembleia de Deus, né? Que estão mais acostumados. Mas aí eu pedi para eles trazerem para o meu escritório, trouxeram e eu me tranquei lá com ela. E aí eu olhei e perguntei, e aí eu mandei, não quis conversa, porque não tem conversa na Bíblia com isso, né? Você viu o pessoal entrevistando o demônio, né? Não tem conversa. Quem é você? O que você está fazendo aqui? Mandei sair em nome de Jesus. Na hora que eu falei, saia em nome de Jesus, a moça caiu no chão. Assim, parecia um trapo, mole. Aí abri os olhos e... Onde é que eu tô? O que é que tá acontecendo aqui e tudo mais? Aí contamos a história para ela e tudo mais, e enfim. Esse foi um caso que eu acho que era um caso verdadeiro de possessão. Outra vez, eu fui chamado para ir na casa de uma família onde o rapaz estava quebrando tudo. Quebrando tudo. Quarto, tudo. Os móveis, janela. E os pais sabiam que eu era pastor, moravam próximo. E pediram para eu ir lá. E disseram, olha, pastor, a gente já foi no nosso pastor, já foi no... Eles eram evangélicos, né? E tá essa situação. Nada resolvido. Queriam ver se eu podia fazer alguma coisa. Aí eu entrei lá no quarto com um membro da igreja lá para me ajudar. E realmente, né? O carro tava tudo quebrado, né? E o cara tava lá agressivo, e eu cheguei para ele, mandei sair em nome de Jesus, não aconteceu absolutamente nada. Ah, é? Nada. Sai em nome de Jesus, nada. Aí eu disse, ou eu não tenho fé, ou não é possessão. Aí eu chamei a família e disse, eu posso aconselhar esse rapaz, entrevistar esse rapaz durante a semana? Durante algumas semanas? Pode. Aí levaram o rapaz lá para a igreja para eu conversar com ele. E quando ele estava bom, né? Sim. Quando passou a crise. Aí fui conversando. Vilela, o menino era abusado pelos pais desde criança. Era um problema psicológico. E ele cresceu na igreja vendo essas manifestações. E foi a forma que ele encontrou de extravasar isso, porque ele não podia dizer, era abusado. Se não me engano, era um tio ou alguém que abusava dele, sabe? E foi a forma que ele encontrou. Aí, depois de vários meses de conversa e tudo mais, o rapaz parou com aquelas manifestações. E a última vez que eu tive contato com ele foi quando eu me mudei de lá da cidade. Ele tinha, graças a Deus, conseguido um emprego e a coisa tinha ido bem.
Então é preciso muito cuidado para você discernir o que é realmente um caso espiritual ou é uma coisa psicológica, porque são muito parecidos os sintomas, são muito parecidos e precisa de discernimento para isso. Nem sempre isso. E já encontrei fake também na hora. Já encontrei muito fake. É o que você falou, né? A mente às vezes é uma forma de uma descarga. Teve um trauma e a mente ela joga para outra coisa, né? Mas tem o real. Existe o real. Tem. Que não tem outra explicação. Não tem outra explicação.